porque como você mesma colocou, quer dizer, bilhão para cá, bilhão para lá, é o mesmo bilhão. Né? É o mesmo Ou seja, bilhão. é uma única fonte de arrecadação. Quem fonte. é que sustenta tudo isso? É o cidadão brasileiro. É o cidadão brasileiro, não exatamente. Existe duas contas. E as pessoas da classe média que eu tenho dito que esses interesses corporativos que têm prevalecido, interesses de servidores, interesses de quem se aposenta por tempo. Na verdade, essa reforma vai atacar quem? Quem se aposenta por tempo. As pessoas dizem, mas eu não tenho trabalho para as pessoas mais velhas. Normalmente a pessoa aposenta e continua trabalhando. Então ela tem o posto de trabalho ali. E se o exemplo mundial, e não é só dos países ricos, o exemplo de todos os países, demonstra que com a longevidade é necessário eu incluir uma idade mínima, essa reforma vai atingir quem? Vai atingir esses que se aposentam por tempo. E os servidores públicos que vai ter que ficar mais tempo. Porque tem regra de transição. A regra de transição, aqueles que entraram antes de 2003, eles têm garantido a aposentadoria integral. Porque a aposentadoria integral no serviço público é até para aqueles servidores que ingressaram até 2003. As regras de transição permitem, só que tem que permanecer um pouco mais. Eu me programei para me aposentar antes. É porque nós pensávamos em previdência não como uma substituição do rendimento do trabalho diante da incapacidade laboral. Então é uma outra perspectiva. E talvez, quando se diz, a previdência vai atingir os mais pobres, talvez, porque a proposta da reforma diz que os trabalhadores, os segurados especiais, né, o povo diz os trabalhadores rurais, não, mas é só uma parte, só os pequenos agricultores. Para eles, há uma regra específica dizendo que a carência, o tempo mínimo de contribuição pode ser inferior. Então, eu tenho sustentado que essa diminuição da carência de tempo mínimo, que passa de 15 para 25, seja para todos os trabalhadores de baixa renda. Então, para aquelas aposentadorias de um salário mínimo, que hoje tem uma regra na Constituição, no 201, dizendo que para os trabalhadores de baixa renda vai ter uma carência diferenciada. Então, a minha proposta é que se mantenha isso não só para os segurados especiais, como está na proposta, mas para todos de baixa renda de um salário mínimo. Daí eu te digo, se tiver esta regra, Cristiana, não pega trabalhador de baixa renda, não prejudique de forma alguma trabalhador de baixa renda. Daí é mito, é vontade de defender interesses de corporações. Né? E tendo essa inclusão, de forma alguma, um trabalhador de baixa renda será prejudicado com a reforma da Previdência. Quem vai ser prejudicado? O trabalhador formal que se aposentava por tempo e o servidor público que vai ter que ficar mais tempo. Estamos combatendo, de certa forma, privilégios. Desigualdades, né? Okay. Porque os privilégios mesmo, tínhamos privilégios. Até 98 eram privilégios. Eu tive a oportunidade de estudar na Espanha, fazer uma comparação com o sistema brasileiro e espanhol, e falava com um grande catedrático da Espanha. E ele dizia para mim que ele entendia por que o Brasil tinha tantas desigualdades. Porque ele disse o seguinte, a forma como era a proteção previdenciária dos servidores públicos não era proteção. Ele disse, isso é privilégio, Zé, isso aqui é um verdadeiro privilégio. Isso, de certa forma, foi amenizado com a emenda 20 em 98. Depois, com a emenda 41, olha, eu estou situando o ano para que as pessoas que nos ouçam, elas têm a noção de que todos os governos têm feito reformas da Previdência. Só que quando é oposição, eles não querem. Mas em 98 nós tivemos reforma que amenizou os privilégios, que os privilégios já deixaram de ser privilégios para passar a ser uma situação de desigualdade. Em 2003, com o governo Lula, houve o término da aposentadoria integral, quer dizer, só para os servidores que ingressassem depois de 2003, já não há mais aposentadoria integral, como eu falei. Então, reduziu ainda mais as desigualdades e houve já, muitos entes federativos já adotaram o mesmo teto. Na verdade, o que esta reforma quer é igualar todos os trabalhadores, quer da iniciativa privada, quer do setor público. Na verdade, quer dizer que a Previdência Social é obrigatória para até R$ 5.531. Acima disso, passa a ser facultativa. Esta é a ideia, a igualdade. Nós queremos ser um país desenvolvido. Os países desenvolvidos não têm diferença de tratamento entre servidor público e não servidor público. Se nós queremos, nós temos que abrir mão daquilo que
são direitos diferenciados. Eu costumo dizer que a gente defende redução das desigualdades quando não mexe no bolso da gente. Há pouco tempo, esse mês aqui, foi aprovado um aumento de alíquota dos servidores públicos. Porque se eu tenho no âmbito da União, 30 bilhões de déficit no serviço público civil e 30 bilhões de déficit no militar, e se houve um aumento da contribuição de 14%, e eu quero registrar, Cressana, que esses 14% é só para quem ganha mais de 5.531. Eu fui professora do município de Passo Fundo. Se eu fosse professora do município de Passo Fundo, certamente eu não iria pagar 14%. E não iria pagar a contribuição do inativo, que foi instituída com a emenda 41 de 2003. Paga quem ganha mais de 5.531. Sabe quantos trabalhadores brasileiros ganham mais de 5.531? 15%. Então, eu estou pegando os 15% que ganham mais e estou dizendo, olha, você vai pagar um pouco mais. Isso é reduzir desigualdades. O que eu tenho visto dentro da minha casa, nas associações de servidores, vamos entrar na justiça. Né? Então, a justiça, ela garante direito adquirido, garante... De certa forma, eu tenho questionado o papel da justiça nisso que a gente diz de buscar o cumprimento, a efetividade dos objetivos do Estado brasileiro, que é reduzir desigualdades regionais e sociais. Eu tenho dito que muitas vezes o Poder Judiciário tem sido um instrumento de manutenção de aumento de desigualdades. Que é bastante grave. É.